Água. 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 A água é um recurso essencial para os ecossistemas. Por isso, o homem sempre se instalou perto das margens dos cursos d'água devido a riquezas ali encontradas, que supriam suas necessidades. Lhe proporcionavam alimento como água, pesca e matéria-prima como lenha e madeira. Essas áreas se apresentam como mais produtivas para o cultivo de alimento, em função da maior fertilidade natural quando comparado a áreas de campo e cerrado. Com isso, os centros urbanos, suas demandas e a produção de resíduos instalaram-se próximos aos rios e lagos, exercendo grande pressão sobre eles. Embora durante muito tempo tenha se pensado na água como um recurso renovável, hoje já sabemos que isso não é verdade. O aumento na demanda, devido ao crescimento populacional, o desperdício e o uso inadequado, fizeram com que maiores preocupações surgissem sobre esse tema. A sociedade contemporânea está marcada pela globalização e orientada pela política econômica neoliberal. Nela, a água foi transformada de um recurso natural em bem econômico. Se tornou uma mercadoria, um recurso limitado, cujo uso deve ser valorado e regulamentado legalmente para evitar conflitos referentes a diversos interesses envolvidos. No Brasil, 70% da água consumida é na agricultura, 20% é utilizada para uso doméstico e 10% pelo setor industrial. Direta ou indiretamente, a agricultura é uma das maiores causas de perda de mananciais. Há uma perda grande de água para irrigação por causa da ineficiência dos métodos e o manejo inadequado da produção agrícola. Avaliações de projetos de irrigação no mundo inteiro mostram que mais da metade da água utilizada para irrigação perde-se antes de alcançar as raízes do cultivo. A água evapora e corre para corpos d'água próximos. Isso ocorre por causa da baixa absorção dos solos expostos. Muitas vezes, isso acaba promovendo erosão, salinização da água e sua contaminação com agroquímicos. A entrada de fertilizantes e pesticidas, principalmente dos que contêm nitrogênio e fósforo, dependendo do manejo do solo, pode ocasionar problemas sérios de eutrofização, com produção de toxinas de fitoplânctons, que afetam toda a vida aquática e também são extremamente tóxicas ao homem. Além disso, a retirada da vegetação para fins agropecuários expõe o solo a possíveis erosões, que podem ser levados aos rios, afetando a qualidade da água. No início do século XXI, o problema da água se tornou de interesse global e foi um dos temas da Conferência Rio+20, para garantir o acesso à água potável e limpa e ao saneamento básico como direitos essenciais de todos os seres humanos. As ações que mais causam impactos aos recursos hídricos são a ocupação indevida do solo com depósitos de resíduos, atividade mineradora, agricultura à base de agroquímicos, pecuária, efluentes domésticos e industriais, desmatamento, desperdício, construção de barragens, desvios de cursos d'água, entre outros. Esses impactos causam degradações como sedimentação, assoreamento, erosão, salinização, contaminação, compactação, diminuição de matéria orgânica e têm contribuído para o desaparecimento de rios e lagos, afetando profundamente o ciclo da água e o clima. Para que haja uma gestão adequada desse recurso, é necessário incluir tanto o manejo adequado na captação, no tratamento, distribuição e despejo, como o controle da bacia hidrográfica. Mas o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é uma compartimentação geográfica natural delimitada por divisores de água. Este compartimento é drenado superficialmente por um curso d'água principal e seus afluentes, ou seja, a bacia hidrográfica é o conjunto de rios em que seus afluentes desaguam em um rio principal. A bacia hidrográfica é o resultado da interação da água e de outros recursos naturais, como material de origem do solo, topografia, vegetação e clima. A subdivisão de uma bacia hidrográfica são as subbacias, que permite a pontuação de problemas difusos, tornando mais fácil a identificação de focos de degradação de recursos ambientais.
A qualidade da água de uma bacia hidrográfica depende das suas interações no sistema, tanto espacialmente quanto temporalmente. A qualidade de cada corpo d'água está relacionada à geologia, ao tipo de solo, ao clima, ao tipo e à quantidade de cobertura vegetal e ao grau e tipo de atividade humana dentro da bacia. As bacias hidrográficas também são ecossistemas adequados para a avaliação dos impactos causados pela atividade humana, que podem acarretar riscos ao equilíbrio e à manutenção da qualidade e quantidade da água. As florestas ciliares são de extrema importância, pois exercem uma função tampão que protege os rios, influenciando diretamente na qualidade das águas. Como é feita a gestão desse ecossistema? O processo de gerenciamento e planejamento de bacias hidrográficas, no início, visava basicamente a solução de problemas relacionados à água, com prioridade para o controle de inundações, o abastecimento doméstico e industrial, a irrigação e navegação. O enfoque principal desse processo continua, em muitos casos, sendo a água, sem considerar o manejo adequado dos outros recursos ambientais da bacia hidrográfica, que também influenciam quantitativa e qualitativamente o ciclo da água. A legislação ambiental brasileira considera a bacia hidrográfica como a unidade básica para a gestão ambiental, para a manutenção da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos e da biodiversidade, pois possibilita superar uma visão fragmentada e integrar as diversas forças físicas, sociais, econômicas, políticas e culturais que operam na construção daquele ambiente, rompendo com os limites artificiais da divisão política. Toda gestão é iniciada com o planejamento da região. No caso das bacias hidrográficas, primeiro se delimita a área, seguida de um levantamento de dados que possibilite um conhecimento geral da bacia em questão. Analisa-se o mapa topográfico da região, pois o relevo influencia a direção dos rios e a estagnação das águas, a precipitação anual da região, entre outras características. Sabendo os aspectos naturais e técnicos da bacia, é necessário analisar as interações com o ser humano. Assim, precisa-se entender que tipos de atividades antrópicas ocorrem em torno da bacia, quais as populações estão inseridas no contexto, levando em consideração seus aspectos culturais. É necessário entender muito além da qualidade da água, de que forma ela é consumida e distribuída. Nesse aspecto, é importante lembrar que existem dois níveis de uso da água: o uso consultivo e o não consultivo. O uso consultivo é quando durante o uso é retirada uma determinada quantidade de água dos mananciais e depois de utilizada é devolvida a uma quantidade menor ou com qualidade inferior, ou seja, parte da água é retirada e consumida durante seu uso. Exemplos como abastecimento, irrigação, entre outros. O uso não consultivo é aquele uso em que é retirada uma parte da água dos mananciais e depois de utilizada é devolvida a esses mananciais a mesma quantidade e com a mesma qualidade, ou ainda nos usos em que a água serve apenas como veículo para certa atividade, ou seja, a água não é consumida durante seu uso, como a pesca, a navegação, entre outros. Nota-se, portanto, que é extremamente importante a água não ser o único foco da gestão. É necessário que haja um manejo adequado dos outros recursos ambientais da bacia hidrográfica. O planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas devem incorporar todos os recursos naturais da área de drenagem da bacia, e não apenas o hídrico. Além disso, deve integrar os aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos e culturais, com ênfase no primeiro, pois a capacidade ambiental de dar suporte ao desenvolvimento possui sempre um limite, a partir do qual os outros aspectos serão diretamente afetados. No Brasil, a forma adotada na gestão de bacias é através de comitês de bacias hidrográficas, que são organismos colegiados com atribuições normativa, deliberativa e consultiva, em que são debatidas questões referentes à gestão dos recursos hídricos. É articulador dos múltiplos atores envolvidos, os usuários de água, a população envolvida e os poderes públicos municipais, estaduais e federais. As principais funções dos comitês são intervir em possíveis conflitos relacionados ao uso da água, debater as políticas públicas vigentes,
aprovar a proposta do Plano de Bacia Hidrográfica e, com ele, definir o uso e as estratégias de conservação e recuperação. Outras funções são regulamentação e cobrança pelo uso da água e ratificar convênios e contratos relativos aos respectivos planos de bacia. Antes de sua criação, o gerenciamento da água era feito de forma isolada por municípios e estados, o que dificultava o planejamento articulado da captação, distribuição e do tratamento da água. Não havia políticas públicas integradas e eficientes para o manejo dos recursos hídricos. De acordo com um estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2010, havia 173 comitês no país. Destes, 165 são estaduais e 8 interestaduais. A maioria dos comitês foi criada em áreas marcadas pela existência de conflitos entre os diferentes usos da água, como os estados de Minas Gerais e São Paulo, ou problemas de escassez, como o estado do Ceará, um dos primeiros a buscar gerenciar de forma integrada, conciliando os usos múltiplos de seus recursos hídricos. E o que a lei fala sobre isso? No Brasil, a primeira medida para disciplinar a exploração dos recursos hídricos foi a instituição do Código das Águas, em 1934, alterado pela Constituição Federal de 1988, principalmente pela extinção do domínio privado das águas. Agora, os recursos hídricos são de domínio público e sua gestão é atribuição do governo estadual, no caso dos rios estaduais e municipais. Em 1997, entrou em vigor a lei conhecida como Lei das Águas, que institucionou a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, baseada na gestão integrada e descentralizada dos recursos hídricos, adotando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e reforçando o papel dos comitês de bacias hidrográficas como órgãos gestores, com base na participação paritária de representantes do poder público, da sociedade civil organizada e dos usuários dos municípios drenados pela bacia, no processo de tomada de decisões. Também institui a política do poluidor-pagador, que significa que aquele que poluir deverá arcar com as despesas de prevenção, reparação e diminuição da degradação. Uma importante resolução é o CONAMA 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Vale ressaltar que, em âmbito estadual, a Lei 3239 estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que tem como objetivos diminuir eventuais conflitos relativos ao uso da água, acompanhar a Política Estadual de Recursos Hídricos, propor valores e aprovar critérios de cobranças pelo uso da água, assim como planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. A Lei 4247 de 2003 regulamenta a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos é composto por recursos vindos de multas a crimes ambientais, da cobrança pela outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio estadual e da compensação pelo aproveitamento hidrelétrico do território estadual. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos é composto por recursos vindos de multas a crimes ambientais, da cobrança pela outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio estadual e da compensação pelo aproveitamento hidrelétrico do território estadual. Esses recursos devem ser destinados ao financiamento da proteção de mananciais ou aquíferos, do monitoramento da qualidade da água e da capacitação de pessoal em gerenciamento de recursos hídricos. A aplicação desses recursos é estabelecida pelos comitês de bacias hidrográficas, sendo que 90% devem ser aplicados na região hidrográfica que gerou os recursos, em ações e projetos constantes do plano de investimentos aprovado pelo respectivo comitê de bacia, e os outros 10% no órgão gestor de recursos hídricos do Estado. A Fundação Superintendência de Rios e Lagoas, a SERLA,
é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro, possuindo amplos poderes relativos ao planejamento, fiscalização, outorga e cobrança dos recursos hídricos. O presidente da Serra é o presidente do Fundo de Recursos Hídricos. A nova política do estado do Rio de Janeiro contrariou o espírito da lei federal, pois centralizou o poder nas mãos da Serra e do Poder Executivo Estadual, pois estabeleceu um mecanismo de retenção dos recursos da cobrança que se transformou num instrumento de arrecadação e não de gestão, conforme previsto pela legislação federal, para manter a instituição e financiar a implementação da política estadual dos recursos hídricos. E então, apesar de quase 15 anos da criação da política estadual de recursos hídricos e do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, os corpos d'água fluminenses apresentam índices crescentes de degradação, exigindo, dentre outros fatores, maior poder de governança dos comitês. Cada comitê possui diferentes capacidades quanto ao seu potencial como órgão articulador das políticas e ações desenvolvidas na bacia. A eficácia e o alcance de sua atuação variam segundo a formação e as experiências políticas de seus membros, e do contexto social, histórico, econômico, político-institucional e cultural das áreas sob sua responsabilidade. Para garantir o papel dos comitês como instrumento democrático de governança das águas, é prioritário implementar um programa de educação para a gestão dos recursos hídricos, capacitando os atores em termos de conhecimento sobre os instrumentos necessários aos processos decisórios, e construir canais de mobilização e de comunicação com a sociedade para estimular o controle social e a participação cidadã, ampliando, renovando e fortalecendo as representações envolvidas. Para garantir o direito ao acesso universal à água, o uso sustentável e racional dos mananciais e segurança hídrica, a gestão dos recursos hídricos envolve complexidade e demanda uma visão sistêmica. A gestão ambiental integrada é um processo contínuo e dinâmico, sustentado por conhecimentos científicos e tecnológicos, que orientam os processos de tomada de decisões, que devem considerar os conhecimentos e os interesses das populações envolvidas e afetadas pelas decisões tomadas pelos detentores do poder público, orientados pelo saber científico. Essa gestão integrada traz a possibilidade de um campo de pesquisa interdisciplinar, superando as fronteiras usuais entre ciências naturais e ciências sociais. Almeja-se contribuir para a reflexão sobre os processos envolvidos na construção coletiva de um projeto de gestão democrática e participativa dos recursos, em que os cidadãos autônomos sejam capazes de deliberar sobre o seu destino comum e reorientar os rumos assumidos pelas relações entre si e com o ambiente. É preciso garantir que os interesses dos grandes usuários não tenham prioridade sobre os demais, conseguindo fazer da política estadual e federal de recursos hídricos um efetivo instrumento de consolidação de um novo projeto de gestão dos recursos hídricos, descentralizado, democrático e participativo. É importante que a legislação seja aplicada efetivamente, com a instituição de todos os instrumentos de gestão estabelecidos. A construção dos instrumentos de gestão, apesar de avançada, ainda não foi concluída. Cabe destacar que nada está pronto e acabado e que a construção da política de recursos hídricos está em processo, cuja orientação, no sentido de defender o direito essencial do acesso universal à água contra os interesses privatistas, vai depender das práticas e lutas dos atores envolvidos, principalmente daqueles ligados à sociedade civil, diante da frequente união entre os representantes dos grandes usuários e os do poder público, ou da sua omissão.